Queridos, nós somos informados ao lermos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, sobre a multiforme graça de Deus, ou as múltiplas formas, as muitas formas de Deus nos manifestar bondosa, generosa e maravilhosamente a sua graça, ou o seu favor, que não nos é merecido, mas Ele a si mesmo nos agracia. Deus tem então múltiplas formas, variadas maneiras, diversos jeitos de nos agraciar com favores, que nós não merecemos, mas por sua soberana vontade, Ele nos dá, Ele nos outorga, Ele nos oferece. Deus então tem inúmeras formas de derramar a sua graça sobre nós. Essa múltipla ou muita forma, ou variada forma de Deus derramar a sua graça sobre nós, pode se dar na solução de um problema, seja ele de ordem emocional ou espiritual. Também pode se dar no livramento ante uma situação contrária, adversa. Essa múltipla forma da graça de Deus pode se dar também na cura de uma enfermidade ou na melhora na condição de saúde. Essa variada maneira de Deus derramar a sua graça sobre nós pode se dar ainda na abertura de uma porta de trabalho, no encaminhamento para tomadas de decisões. Para termos um exemplo bíblico que nos dê uma ideia mais clara e objetivamente prática dessa múltipla forma, ou muita forma, ou inúmeras formas de Deus manifestar a sua graça, nós temos 3 curas de cegos registrada nos evangelhos. O primeiro exemplo da cura de um cego que nós podemos destacar para ver a manifestação dessa muita forma da graça de Deus está em Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Só Marcos registra. Jesus se depara com um cego em Betsaida. Em hebraico quer dizer casa da pesca. É uma cidade à beira do lago de Genezaré, conforme John Davis nos diz. O cego pede a Jesus que o cure. Capítulo 8, versículo 22. Jesus toma o cego pela mão, tira-o da aldeia, aplica-lhe saliva, impõe-lhe as mãos. Como resultado dessa primeira ação de Jesus na vida deste homem, ele passa a enxergar parcialmente. O versículo 24, ele diz: eu vejo pessoas como árvores. Ou seja, não estou enxergando direito. Aí, mais uma vez, Jesus intervém, impõe as mãos sobre o homem de novo. Versículo 25. E desta vez, sim, há a cura total. O nosso segundo exemplo da cura de um cego, que nós podemos destacar para ver a manifestação dessa inúmera forma, inúmeros jeitos de Deus manifestar a sua graça para conosco, no mesmo Evangelho de Marcos, agora no capítulo 10, os versículos 46, 47 até os 52, que também é registrado em Mateus 20 e Lucas 18. Um dos evangelistas, óbvio, cada um dos evangelistas, abordando um viés orientado pelo Espírito Santo. Mas Marcos capítulo 10 registra a cura de um cego, do cego Bartimeu. Quando Jesus saía de Jericó, versículo 46, em hebraico lugar de suave odor, uma cidade importante, situada no Vale do Jordão, perto do Mar Morto. No texto, então, Bartimeu ouve sobre Jesus,
grita-lhe por ajuda, versículo 47. Jesus, ouvindo Bartimeu, chama-o para junto de onde está, e com apenas uma palavra, versículo 52, restabelece imediatamente ao que fora cego. A terceira cura de um cego, que eu quero usar como exemplo, do qual podemos destacar para ver a manifestação da multiforme graça de Deus, que inclusive será o texto onde nós nos basearemos para o sermão de hoje, está em João capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. O versículo 1 começa dizendo assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que em hebraico quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até este verso de número 7. O que é que nós temos aqui, queridos? De acordo com o comentarista Egídio Joia, no livro Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos, a página 221, observando João 8:59, Jesus está na cidade de Jerusalém, por ocasião, muito provavelmente, da festa dos tabernáculos, ou a última das 3 grandes festas anuais judaicas. Festas essas a que todo judeu era obrigado a comparecer de acordo com Levítico 23, 40, 42 e Deuteronômio 16, 16. Celebrava-se a festa no 7º mês, ou no mês de Abib-Onizã, o equivalente ao nosso 26 de abril até 25 de maio, o mês. Mas a festa durava 7 dias. Nós temos, de acordo com o versículo 1 que nós lemos, a interação de Jesus com um cego de nascença. E o modus operandi empregado nesta intervenção. Olhem para ele. O verso 6 diz que Jesus cospe na terra, faz lodo com a mistura da sua saliva com a terra e aplica aos olhos do cego. O verso 7, Jesus ordena que o cego vá até um tanque que está por ali, por perto, de nome Siloé, que em hebraico, conforme o mesmo verso 7 diz, significa o enviado, lave o rosto e aí passe a ver, passe a enxergar. Vejam, queridos, nós percebemos nestes 3 exemplos citados as múltiplas ou as muitas, inúmeras formas da manifestação da graça de Deus. São os mesmíssimos problemas. 3 cegueiras. Pessoas diferentes. Dias diferentes. Lugares diferentes. Mas o mesmíssimo Jesus. E aí, vemos essa múltipla graça de Deus, múltiplas formas, maneiras, jeitos, mecanismos diferentes, ou nome que se quiser dar para esse negócio aqui, fica à vontade, de atuar, de interagir,
de operalizar. Vejam, para Bartimeu, Marcos 10, Jesus só fala, só ordena. Para um outro, Marcos 8, Jesus aplica saliva, impõe as mãos e pronto, está resolvido o problema. Mas neste terceiro cego, João 9, Jesus junta sua saliva com terra, faz um barro, unta os olhos do cego, manda-o para que ele se lave os olhos, lave o rosto. O cego vai, lava os olhos e volta enxergando. Queridos, o que isso tudo significa? Por quê? Juntar saliva à terra, fazer barro, untar os olhos do cego e lavá-los. O que nós podemos pensar disso? O que isso significa? Bom, primeiro, nós podemos pensar que isso significa, no nosso contexto de hoje, a disponibilidade deste homem de João 9 em aceitar e deixar que Jesus operalize, intervenha do seu jeito, faça a sua vontade. Imaginemos nós aqui, escorregando na batatinha e viajando na maionese, ou se você quiser inverter, pode inverter, porque a batatinha é sua, a maionese também, então tanto faz como tanto fez. Vamos pensar no contrário. Que este homem tivesse conhecimento das duas outras maneiras, formas, jeitos utilizados por Jesus em Marcos 8 e Marcos 10 para curar os outros dois cegos. Vejam, esse homem aí de João, ele não questiona Jesus sobre o modus operandi usado com ele. Nós não o vemos discutindo com Jesus sobre a forma do Senhor atuar e intervir. Nós não vemos este homem argumentando com Jesus algumas coisas mais ou menos parecidas com a seguinte: Senhor, já que comigo usaste saliva, por que também lodo e me mandaste lavar no tanque de Siloé, se o outro cego lá de Marcos 8, o Senhor só usou saliva, impôs as mãos e ele passou a ver? Por que comigo tem que ser com lodo? Por que eu tenho que lavar o rosto? Por que eu tenho que ir até o tanque, lavar o rosto lá e voltar? Por que o Senhor não faz comigo como fez com o outro? Nós não vemos esse cidadão aqui questionando. Também não o vemos dizendo mais ou menos assim: Senhor, para com Bartimeu, o Senhor só ordenou. E ele passou a enxergar. Mas para comigo, o Senhor fez barro, com terra e sua saliva, untaste os meus olhos e me mandaste lavar. Por quê? Porque para dois foi de um jeito e para mim é de outro. Por que o Senhor agiu de um jeito para comigo, diferente do jeito para com os outros? Não tem isso. Nós não vemos este homem de Marcos 9 argumentar, discutir com Jesus sobre como o Senhor Jesus poderia fazer com ele. Este homem é humilde. Ele aceita o jeito de Jesus, a forma de Jesus fazer as coisas. Este homem de João 9, ele aceita o tratamento dado por Jesus para com o seu problema. Ele não faz comparações com os outros cegos sobre o que, como Jesus faz com ele e com os outros. Esse homem de João 9, ele deixa Jesus ser soberano para com a sua vida. Agora pensemos sobre nós. Nós temos deixado Jesus atuar na nossa vida, na nossa família, como soberanamente Ele quer, ou nós o questionamos? Espera aí, Senhor,
por que que o senhor me faz, o que o senhor faz comigo desse jeito, se no meu irmão aqui o senhor fez diferente? Por que que com ele foi de um jeito, comigo tem que ser de outro? Será que nós estamos questionando essas coisas? Porque este homem não questiona. Como eu disse, viajando na batatinha, escorregando na maionese, se ele tivesse conhecimento das duas outras formas do Senhor atuar, ele notaria que foram pelo menos 3 formas diferentes para o mesmo problema. Nós temos entre nós algumas máximas que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós e por aí vai. Uma dessas máximas diz que remédio que cura a minha dor de barriga não necessariamente cura a sua dor de barriga. Não é assim? Às vezes o que vale para você não vale para mim. É o caso. O problema nosso é que às vezes nós queremos fazer comparações. Bom, Jesus abençoou fulano, vai abençoar a mim também. Sou filho de Deus do mesmo jeito. Só que a forma de Deus abençoá-lo não é a mesma que ele pode usar para abençoar-me, a mim. E a gente tem que aprender isso. Essa é a primeira coisa. Este homem, ele disponibiliza-se para que o Senhor possa agir na vida dele do jeito que o Senhor quer, como soberano, e não do jeito que ele, homem, quer que Deus operalize. Segundo, nós podemos pensar com isso, no nosso contexto, a possibilidade de ver o quanto este cego realmente, de fato, queria enxergar. E aí você pode perguntar algo mais ou menos parecido com isso. Como assim, pastor? Então vamos lá. Este cego, primeiro, precisa deixar que Jesus aplique uma mistura de saliva com terra nos seus olhos. Mais que isto. Enquanto Jesus aplica saliva com barro nos olhos do cego, não acontece nada. Ele continua cego. É a saliva de Jesus, é o toque de Jesus nos olhos dele, mas ele continua cego. Não é outra pessoa que unge com barro os olhos desse cego. É Jesus. E ele continua cego. Depois, o cego precisa caminhar de onde está com Jesus, onde os seus olhos foram ungidos com saliva e terra, até o tanque de Siloé. Eu estava fazendo uma pesquisa, teve um cidadão que tentou calcular a distância que o camarada percorreu, reverendo Valdivino, a distância que o homem percorreu de onde Jesus estava até o tanque. É um gênio. Porque a Bíblia não diz. Ele quis calcular. Falei, sensacional. Mas vejam, o homem caminha. Ele dá um passo após o outro. E o que acontece com ele? Nada. Ele caminha para o tanque como um cego e continua caminhando como cego. Mas ele não obedeceu à palavra de Deus? Obedeceu. Mas a cura se deu enquanto ele caminhava? Não. Quando este homem de João 9 chega ao tanque de Siloé, obedecendo à palavra de Jesus, tendo permitido que o Senhor untasse os seus olhos com uma mistura de saliva e terra, ainda cego, até aqui, não muda nada. A forma de Jesus manifestar a sua graça a este homem foi muito, muito clara. Olhem para o versículo 7. Vai, lava, e aí você vai enxergar. Entre o encontro deste homem com Jesus
João capítulo 9, versículo 1. E a sua cura efetiva, João 9, verso 7, há um tempo. Alguns movimentos aconteceram. A cura deste homem, como lemos no versículo 7, não se deu imediatamente ao encontro com Jesus. Às vezes nós queremos, porque fizemos uma oração, ter a imediata resposta de Deus. Nem sempre as coisas são assim, queridos. A cura deste homem, conforme nós lemos no versículo 7, não se deu imediatamente a Jesus tocar os seus olhos com uma mistura de saliva com terra e untar esses olhos. A cura deste homem, conforme observada no versículo 7, não se dá enquanto ele caminha para se lavar no tanque de Siloé. Nem quando ele chega no tanque. Nem quando ele se encosta no tanque. Ele para à frente do tanque, se encosta no tanque. Ele continua cego. Porque ele tinha que lavar o rosto. Para um, Deus fala. Para o outro, ele passa a saliva, impõe as mãos. Mas para este aqui, ele junta sua saliva à terra, faz um lodinho, põe nos olhos do cego e diz para ele, vai, lava. Ele vai, lava e volta vendo. Deus tem o seu próprio tempo, que é diferente do nosso. Deus tem seu próprio plano, que é diferente às vezes do nosso. Deus tem as suas múltiplas formas, ou multiforme manifestação de sua graça. Queridos, às vezes conosco acontece, simbolicamente falando ao texto, o seguinte: só de ouvirmos a voz do Senhor, nós achamos que como foi com os outros, deve ser assim conosco, e não é. Às vezes, Jesus unta as nossas vidas, e nós entendemos que com essa ação, como aconteceu com o outro, vai acontecer conosco, e não acontece. Às vezes, nós caminhamos até o tanque, porque nós vimos que outros fizeram e deu certo com eles. E nós achamos que tem que ser assim conosco, e não é. Aí, quando o Senhor nos manda ir ao tanque e lavar, é isso exatamente do que nós precisamos, caso queiramos as bênçãos, as respostas, as curas, as soluções. Duas coisas fundamentais. Primeiro, deixemos que o Senhor, na sua soberania, faça, atue do seu jeito, do seu tempo, a sua vontade. Segundo, quanto nós estamos dispostos a obedecer o Senhor, fazer conforme a sua palavra determina para as nossas vidas, para nós recebermos a bênção do Senhor. E com este cego foi assim. O fato de ter sido tocado por Jesus não foi suficiente. O fato de receber a unção nos olhos não foi suficiente. O fato de começar a caminhar também não mudou nada na vida dele. Só muda quando ele lava o rosto e volta. Aí ele vê. De novo, nem sempre a forma como Deus usou para abençoar você, Ele usará para abençoar a mim. A forma como Deus agiu na sua vida não necessariamente tem que ser igual para mim. E eu tenho que aprender isso. Eu tenho que entender que Deus tem formas de agir que não necessariamente são iguais para todos nós. Ele tem um tempo diferente do nosso. E a gente tem que aprender isso. Vamos orar sobre isso, queridos? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Queria que você pensasse sobre isso. Do que você precisa. E o quanto você tem dito para Deus, como é que Ele tem que fazer. Para. Faz isso não. Deixa Ele fazer do jeito dele.
Vamos lá? Vamos orar? Senhor Deus, é muito comum entre nós acharmos, porque o Senhor curou a pessoa A, B ou C, vai me curar também. Do mesmo jeito, com o mesmo tratamento, da mesma forma e no mesmo tempo. E aí, quando isso não acontece, alguns de nós entram numa crise profunda, se deprimem, se angustiam, alguns inclusive se desviam da fé, porque o Senhor não o curou do jeito que curou o outro. E nós vimos hoje que o Senhor tem múltiplas formas de agir, inúmeras maneiras de atuar. O que nós precisamos é disponibilizar-nos a cada um de nós para que o Senhor operalize do teu jeito, não do nosso. No teu tempo, não no nosso. Na tua soberania, não na nossa. Outra coisa, Pai, nós precisamos também questionar o quanto nós estamos dispostos a obedecer a tua palavra do jeito que o Senhor manda, e nós façamos isso. Porque, de novo, às vezes, olhando para os outros, a gente entende que tem que ser igual. E não necessariamente é assim. Aprendamos isso. E com humildade, aguardemos o tempo do Senhor, o jeito do Senhor, e disponibilizemos para obedecer a tua palavra para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.